Olá, irmãos, irmãs, paz de Cristo sobre a vida de cada um, a todos aqueles que estão nos acompanhando aí, seja dia, tarde ou noite, o Espírito Santo esteja e seja com cada um de vocês. Amados, eu gostaria de trazer aqui uma breve devocional sobre a continuidade aqui da minha leitura de Jeremias. Eu gostaria de destacar os versículos 13 e 14 do capítulo 20, que me fez refletir sobre algumas questões que são muito importantes e pertinentes à nossa realidade. Diz assim: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores, das mãos dos malfeitores. Aqui é uma declaração de confiança de Jeremias, certo? Mas olha o que vem em seguida no versículo 14: maldito o dia em que eu nasci. Não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. E aí ele discorre, né, na sequência 15, 16 e 17 sobre lamentando, na verdade, acerca do dia do seu nascimento, porque por ele ter nascido ele está sofrendo deveras. E quando a gente olha para a realidade de Jeremias foi chamado por Deus, ele obedece a Deus, ele ouve a voz de Deus para trazer juízo, palavra de juízo, de condenação, de exílio para aquele povo de Judá e Jerusalém. E por conta disso, Jeremias ele sofre diversas ameaças, represálias, diversas zombarias. Jeremias sofre na pele, fisicamente. Ele é posto num tronco pelo profeta Pazur, e passa o dia todo lá. Então até aqui o capítulo 20, no qual eu finalizei a leitura de hoje. Então Jeremias está nessa realidade de crises, em que em um momento ele louva a Deus, no outro momento ele maldiz o dia do seu nascimento. E Jeremias me faz pensar na ambiguidade da nossa existência, na instabilidade em que permeia a nossa realidade e a nossa vida. Num momento, a gente expressa confiança. No outro momento, a gente está completamente abatido e desamparado. O profeta Jeremias me faz lembrar do profeta Elias. O profeta Elias, lá naquela narrativa onde ele foge de Jezabel e de Acás, ele salva para preservar a sua vida. Ele foge daquela realidade para se preservar, para manter-se vivo. Só que olha a ambiguidade da existência. Ao mesmo tempo que Elias está fugindo para a preservação da sua vida, ele pede para ele a morte. Quando ele para lá na caverna, quando ele se achega a Deus, debaixo do arbusto, na verdade, ele pede para ele a morte. Então, essa é a ambiguidade da existência, a instabilidade. No mesmo tempo que se corre para salvar a sua vida ou que busca a preservação da sua vida, se pede para que Deus retire a sua vida. Jeremias está nessa instabilidade, nessa crise existencial por conta do chamado dele, por conta da realidade a qual Deus proferiu a ele. Jeremias, a gente vê que no comecinho ele ora em favor do povo, mas depois ele começa, quando ele sofre esses ataques diversos, ele já começa a dizer para Deus: Deus, não perdoe a iniquidade desse povo, exila eles mesmo, condena eles. Jeremias lembra muito a nós, que num momento nós estamos bem, no outro momento nós estamos mal. No momento nós bendizemos as pessoas, no outro nós maldizemos as pessoas. No momento nós expressamos confiança a Deus, no outro momento a gente está maldizendo o dia do nosso nascimento. Num momento a gente quer preservar a nossa vida, no outro momento a gente quer dar cabo da nossa vida. Esse é o paradoxo da existência. A vida não é matemática. A vida, a nossa existência, ela não é linear. Ela não tem. Nós não devemos preparar respostas ou deixar respostas prontas e muitas vezes nem respostas lógicas
para direcionar a nossa existência, porque ela não é linear, nossa vida não é matemática, respostas prontas não dão conta da profundidade da existência humana. Respostas prontas, respostas muitas vezes apenas lógicas, lineares, elas ficam na superficialidade da existência, ela não aprofunda no mais íntimo do ser humano para entender toda a realidade. A vida não é preto no branco, a vida tem entre preto e branco diversas nuances de cores, de tons e sobretons, e que torna a vida muito bonita e mostra essa complexidade em que nós estamos inseridos. Só que diante de todas essas aflições, diante de todas essas crises, mesmo sabendo que a nossa existência pós-desconexão, a gente se encontra nessa instabilidade, nessa inconstância constante, por conta da realidade da queda, da rebeldia, da desconexão do homem para com Deus. E, portanto, nós não vivemos mais essa harmonia, nós não temos mais essa harmonia e esse equilíbrio físico, nós não temos mais essa harmonia e esse equilíbrio emocional, nós não temos mais esse equilíbrio e essa harmonia psicológica, equilíbrio e harmonia criacionais, da forma como Deus criou. Quando Deus cria todas as coisas, quando Ele termina a criação, Ele diz, eis que tudo era, e viu que tudo era muito bom, ou seja, muito bom depois de uma sequência de bons, é bom, é bom, é bom, é bom, e aí no final é muito bom. Isso denota equilíbrio e harmonia na criação. Tudo era harmonioso, né? E depois então da realidade da queda, esse equilíbrio ele se desfaz. Agora há desequilíbrio, há uma desarmonia. Nós estamos em um mundo que sofreu por conta do pecado. A terra maldita se torna por conta do pecado. Ela entra em desequilíbrio, a fauna e flora entram em desequilíbrio. E isso tudo, somado ao nosso desequilíbrio, à nossa desarmonia física e às nossas limitações psicológicas e emocionais, faz com que nós nademos nestas águas da instabilidade, da oscilação, né, da não linearidade. E é necessário que nós entendamos isso. É necessário que que nós possamos dar à nossa existência, de fato, o olhar que ela deve ter de complexidade. O ser humano é um ser complexo e ainda especificamente cada pessoa tem uma complexidade particular. A vida não é matemática. Elias mostra isso, Jeremias mostra isso. Mas diante de todas essas aflições e essas crises, nós somos chamados a olhar para Jesus Cristo. Ele mesmo nos convoca e nos desafia a olhar para Ele. E lá em João, capítulo 16, versículo 33, ele diz, no mundo tereis aflições, porque há uma realidade de caos ainda que permeia essa realidade, a existência. A realidade do pecado ainda está envolta. Há limitações da sua carne, da sua mente, das suas emoções, dos seus desejos. Diante de todas essas aflições, eu os desafio, Cristo diz, a terem bom ânimo e se apegarem a mim, porque eu venci o mundo. Diante da nossa instabilidade e oscilação, nos apeguemos a Cristo, queridos, porque Ele é vencedor. Cristo é aquele que dá conta de responder, de tranquilizar, de trazer paz que excede todo o entendimento por causa da nossa limitação. Cristo é capaz de dar conta de todas essas realidades. Em Cristo nós encontramos a resposta, que muitas vezes não é lógica, nem é pronta, mas a resposta é Ele, e estar próximos dele que venceu nos faz também vencedores, mesmo diante dessa oscilação. Oscilação essa que acabará quando Cristo mais uma vez voltar. E aí o equilíbrio, a harmonia e aquilo que era tudo muito bom tornará a ser uma realidade novamente.
Nos apeguemos a Cristo, queridos. Jesus abençoe muito sua vida e o seu dia. Um forte abraço.